Olá, tá começando mais um Minas Rural, bem-vindos! E no programa de hoje você vai ver: mercados institucionais, PENAI e PAA garantem renda para agricultores familiares e segurança alimentar. Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. Especialista alerta sobre impactos no setor agropecuário. Na receita tem um biscoitinho de canela feito sem farinha. No último dia 11 de março, a Emater Minas realizou na unidade central da empresa em Belo Horizonte um seminário para debater algumas das políticas mais importantes para a agricultura familiar e também para a sociedade como um todo, que é o acesso aos mercados institucionais por meio do PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e também o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Juntas, essas políticas garantem renda para os produtores e alimentação saudável a quem mais precisa. O seminário, realizado pela Emater Minas na sede da empresa em Belo Horizonte, reuniu representantes de diferentes instituições ligadas ao agro, de esferas municipais, estaduais e federais. A proposta: debater a operacionalização e o acesso dos produtores mineiros a políticas públicas vitais para a agricultura familiar. Os mercados institucionais, que acontecem principalmente por meio de dois programas, o PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. O PAA ele tem o objetivo de fortalecer a agricultura familiar, e, através dos alimentos da agricultura familiar, levar para as famílias mais vulneráveis do Estado. Então, é uma política altamente importante e que tem um papel fundamental e a participação da Emater. A outra política é o PNAE, que destina 30% da compra da alimentação, da merenda escolar, dos agricultores familiares. Então a Emater tem um trabalho em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. Nós começamos lá em 2019, o índice de compra em Minas Gerais da agricultura familiar era na faixa de 24% e hoje nós atingimos 32%. O encontro, que também foi transmitido simultaneamente pelo canal da Emater no YouTube, contou com painéis conduzidos por representantes do MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, do MDS, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, e da Secretaria de Agricultura de Minas Gerais. As mesas de debate possibilitaram a interação direta da plateia, formada majoritariamente por extensionistas rurais, fomentando discussões sobre os desafios e soluções para ampliar a participação dos agricultores familiares nesses programas. Segundo a Secretaria de Agricultura do Estado, de 2021 a 2023, cerca de R$500 bilhão foram investidos pelo governo de Minas na compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Só no ano passado, a aplicação de recursos no PENAI ultrapassou R$700 milhões. Mais do que assegurar renda aos produtores rurais, iniciativas como o PENAI e o PAA garantem segurança alimentar a quem mais precisa. O PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, é uma modalidade que é o termo de adesão estadual. O recurso é federal, mas ele passa diretamente para os produtores rurais, a agricultura familiar. E aí essa agricultura familiar é uma agricultura que antes produzia para subsistência e agora ela passa a produzir um pouco mais e esse excedente ela entrega para alguns equipamentos públicos. Eu tenho toda a rede socioassistencial, esse alimento ele pode ir para um CRAS, por exemplo, para distribuir uma cesta para uma família, mas ele vai também para equipamentos de alimentação e nutrição. Então eu tenho as cozinhas solidárias, que são muito importantes, que fornecem alimentos nas periferias, cozinhas comunitárias. Então o objetivo maior da política, e no caso do PNAE, as escolas, as crianças, claro. Então, o objetivo principal da política é que esse alimento saudável chegue nessas famílias que têm a necessidade desse alimento, Em 2024, Minas Gerais atingiu um marco histórico ao superar pela primeira vez o percentual mínimo de 30% de aquisição de alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar, alcançando 32,5%. Entre 2021 e 2024, a parceria entre as secretarias estaduais de Agricultura e de Educação beneficiou quase 2 milhões de alunos e 22 mil agricultores familiares.
mas alguns entraves ainda merecem atenção. O grande gargalo, de fato, são o acesso aos editais, né? Tanto na compreensão da agricultura e da agricultura familiar, quanto também na própria divulgação desses editais. Para vocês terem uma ideia, hoje, pouco menos de 50% dos editais de instituições públicas para o PAA dão deserto, ou seja, não tem nenhum vendedor, o que não condiz com a realidade da agricultura familiar, que tem muito fornecedor, muito vendedor, né? Muito produto para ser consumido. Então, nesse sentido, falta linkar essa produção existente no estado de Minas e o edital das instituições públicas. Então, melhorar o acesso, a forma de divulgação e os canais de divulgação dos editais, além de impulsioná-los, e também através, principalmente da Emater, fazer esse link do agricultor existente na ponta, que é onde o extensionista chega com o edital que está em vigor, né? E um alerta aos produtores de banana. O IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária, identificou um foco de cigatoca negra em Jaíba, no norte de Minas. Essa doença é fúngica e ela compromete a produtividade na produção da banana se não for controlada. Desde 2007 não havia novos focos da doença em áreas importantes de produção de banana aqui em Minas Gerais. A principal consequência da cigatoca negra para a bananicultura é a diminuição do número de pencas por cacho, redução do tamanho do cacho e a maturação precoce dos frutos no campo ou mesmo durante o transporte. Mas não existe risco algum para quem consome a fruta. De acordo com o IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária, todas as medidas de contenção já estão sendo implementadas e, inclusive, todos os produtores de banana do município de Jaíba, onde foi identificado o foco da praga, deverão aderir ao protocolo de mitigação de riscos disponível no site do Instituto e nos escritórios regionais. Nesse momento, nós estamos aqui, as nossas equipes estão fazendo o levantamento das áreas, notificando produtores a realizarem os seus cadastros, informando os RTs e demais documentos que podem ser consultados no site do IMA. Além disso, estamos andando em áreas que já têm produção para poder fazer um levantamento e mapeamento de regiões onde existem sinais aparentes da doença. Assim, a gente vai conseguir ter um panorama mais assertivo do que está acontecendo na área para que possamos fazer mais atividades para esse enfrentamento de foco. Aqui nós estávamos numa área livre de cigatoca negra. Como foi constatado um foco, agora passa a ser uma área de mitigação de risco. O que é isso? O órgão de defesa volta analisando os cadastros dos lotes. Então, aquele produtor que tem um lote, ele tem que ir para o IMA procurar para poder se cadastrar. Principalmente naquelas culturas que tem as doenças quarentenárias que são de importâncias econômicas. Então, aqui tem o caso de citros, tem o caso de uva, tem o caso de banana. Então, aquele produtor que não tem um bananal, mas tem que se cadastrar mesmo assim, porque tem área de citros, então tem que estar todo mundo cadastrado. A gente está chegando nas propriedades, em áreas de bananal a gente está fazendo o levantamento, e em áreas de citros nós estamos notificando os produtores a irem até o escritório do IMA e fazer a atualização ou o cadastro, se não tiver sido feito. O formulário de adesão ao sistema de mitigação de risco, ele está no nosso site www.imamg.gov.br. Ele vai pegar esse formulário, vai preencher, ele pode levar nas nossas unidades para poder fazer a apresentação dessa documentação, ou também ele vai poder enviar nos nossos e-mails, que também estarão no site, a relação dos e-mails dos escritórios locais. A partir do dia 31, quem não tiver cadastrado não vai poder comercializar a banana. A gente faz um intervalo, é bem rapidinho, fica comigo que a gente volta em instantes. É produto de qualidade, é direto com o produtor, é da agricultura familiar, é de Minas Gerais.
É do Campo, o seu canal de venda direta que conecta os agricultores familiares de Minas Gerais com os consumidores de todo o país. Acesse www.educampo.com.br. Dia 16 de março é o Dia Nacional de Conscientização sobre os Impactos das Mudanças Climáticas. O repórter Edilson Nicolau conversou com especialistas sobre o tema, que alerta sobre os impactos na produção agropecuária. Alterações nos regimes de chuva, aumentos de temperatura e maior ocorrência de eventos extremos. Esses são alguns sinais claros de um fenômeno complexo que mobiliza todo o planeta: as mudanças climáticas. Instituído em todo o país em 2011, o Dia Nacional de Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, celebrado no dia 16 de março, motiva a reflexão sobre esses efeitos do aquecimento global que atinge diversos setores, como o agropecuário. E para falar um pouquinho sobre esse contexto, a gente conversa agora com Gilmar Gonçalves, que é coordenador estadual de sustentabilidade ambiental da Emater Minas. Gilmar, obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade de participação. Quando a gente olha mesmo para o setor agropecuário, que culturas são mais afetadas, né? A gente viu agora recentemente uma variação muito grande dos preços. É efeito da mudança climática? Sim, com certeza é um efeito da mudança. A gente fica muito assim, restritivo no sentido de apontar culturas que são mais vulneráveis do que outras, porque as mudanças climáticas elas não se dão só pela escassez hídrica, né? Ela se dá também pelo excesso de chuva, né? pelo próprio excesso de calor. Então as culturas elas vão reagir a essa alteração de acordo com o próprio sistema de desenvolvimento da cultura, né? Então assim, isso é muito dinâmico e é esse dinamismo que faz com que a agricultura se torne mais vulnerável. E aí a gente traz assim, né, como alternativa de mitigação, práticas conservacionistas. A agricultura, nesse sentido, ela é a principal vítima, vamos colocar assim, das alterações das mudanças climáticas, mas ao mesmo tempo ela é a protagonista, né, no processo de mitigação das alterações. Queria que você explicasse que ações a Emater executa junto aos produtores para ter essa conscientização em relação a esse fenômeno. Nós acreditamos, enquanto Emater, enquanto, né, extensionista de sustentabilidade ambiental, que o foco de atuação para um futuro sustentável ele precisa ter como base, né, o cuidado com o solo, com água e com pessoas. Então eu preciso ter ali uma nascente conservada, eu preciso ter ali uma reserva de área florestal na propriedade, e isso vem de encontro com a política de conservação da biodiversidade do Estado também, que é o Código Florestal. No âmbito mais macro, a gente tem a nossa atuação no PLAC, que é o Plano de Ações Climáticas de Minas Gerais, onde a gente tem duas metas importantíssimas dentro desse plano de ação. Uma delas é a recuperação de pastagem degradada, né, visto que o Estado ainda tem, né, uma forte área, né, sobre degradação, e a recuperação desses solos, né, dessas áreas degradadas, é uma forma de mitigar esses efeitos. E a outra é o desenvolvimento de práticas de sistema de plantio direto. Então a gente tem essa parceria, né, imediata enquanto governo no atendimento a essas metas, e em contrapartida a gente atua de apoio às outras metas, como também, como exemplo, né, a própria saneamento rural, né, a própria questão de implementação de sistemas agroflorestais também. Então tem várias outras ações que a gente atende indiretamente. Mas para além desses recursos naturais, solo e água, a gente vê que a Emater também dá exemplos práticos desse cuidado. A própria empresa inaugurou no fim do ano passado uma micro-usina, né, de energia solar fotovoltaica no Vale do Jequitinhonha, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa preocupação com as produções de energia limpa. É uma preocupação que o produtor também pode ter? Ele consegue adequar essa realidade? Sim, com certeza. A gente aí traz, né, você citou um exemplo aí da nossa usina fotovoltaica, é um exemplo assim, prático do que a Emater fez internamente, né? E a gente pretende, né, tá no escopo aí de
para o futuro ampliar essa geração de energia, e são práticas que o agricultor pode implementar na propriedade dele também. Hoje a gente tem a política de crédito rural que traz incentivo para o produtor adotar esse tipo de sistema de geração de energia limpa. A gente tem algumas iniciativas no sentido de levar o benefício disso para o produtor, orientá-lo e de buscar políticas públicas que fortaleçam isso no campo. Associado a isso, a gente tem um incentivo à produção agroecológica também, e eu não posso deixar de citar aqui uma importante atuação que em breve a gente vai começar, que é na restauração da bacia do Rio Doce também, que é uma bacia que está, além das consequências que sofreu pelo desastre de Mariana, ela é uma bacia que está extremamente degradada. Para o consumidor, qual que é a palavra de ordem? É procurar realmente a origem dos produtos? O que a gente pode dizer para esse consumidor? Uma das ações que tem levado o produtor a buscar uma produção sustentável é justamente uma exigência de mercado para o produto de maior qualidade. Vamos colocar assim, um recado para esse consumidor é que ele busque procedência dos produtos, de onde está sendo produzido, da forma que está sendo produzido, e valorize esses produtos de forma a adquiri-los para que fortaleça ainda mais, que cresça ainda mais a exigência por esses produtos sustentáveis. E a Emater tem uma plataforma, que é a Educampo, que promove a comercialização aí desses tipos de produtos também. Então é mais uma ação aí da Emater que vem em consonância com tudo isso que a gente está conversando aqui hoje. Gilmar, muito obrigado pela entrevista. Perfeito, obrigado eu. E a gente confere agora destaques da nossa agenda. No dia 18 de março tem dia de campo sobre TEVAP, fossa de tanque evapotranspiração, em Santana do Garambeu, no sítio Cachoeira do Apiário. Informações no escritório local da Emater. No dia 19 de março tem Circuito Frutifica Minas, o maior evento técnico da fruticultura mineira em Carmo do Cajuru. Informações e inscrições pelos telefones 37 99 100 0015 e 37 99 110 0042. No dia 20 de março tem dia de campo sobre o projeto Construindo Solos Saudáveis em Aricanduva, na Fazenda Alvorada. Informações no escritório local da Emater. No dia 23 de março tem curso de implantação e manejo básico de hortas urbanas em Barbacena. As inscrições devem ser feitas pelo telefone 32 98 508 4334. No dia 2 de abril tem curso de agroecologia e bioinsumos em Bom Sucesso, no Centro Municipal de Eventos. Mais informações pelos telefones 35 9921 60 612 e 35 9920 80 281. No dia 12 de abril, tem a primeira feira de cafeicultores de Itueta, no centro turístico, na entrada da cidade, de 8 da manhã às 2 da tarde. Informações no escritório local da Emater. Todos os endereços dos escritórios locais e telefones da Emater Minas você encontra no site www.emater.mg.gov.br. A gente faz mais um intervalo bem rapidinho, mas fica comigo porque no próximo bloco tem aquela receita de biscoitinho de canela sem farinha de trigo. Aguarda uns minutinhos. E atenção, produtores de queijo cabacinha. Termina no dia 19 de março a consulta pública que está aberta lá no site do IMO, Instituto Mineiro de Agropecuária, para coletar sugestões, contribuições de produtores e especialistas para a construção da normatividade, do regulamento técnico de identidade e qualidade desse queijo que é típico lá do Vale do Jequitinhonha. A formalização do queijo cabacinha vai contribuir para valorizar essa produção tradicional mantida por muitas famílias de produtores no Vale do Jequitinhonha, além de garantir a segurança alimentar dos consumidores. O queijo cabacinha é produzido a partir do leite cru, com massa cozida e filada, modelado à mão no formato de uma cabaça.
A trajetória do queijo cabacinha vem de longe. Já são mais de 8 décadas que o seu modo de fazer é passado de geração em geração no Vale do Jequitinhonha. A Emater Minas atua no resgate e na qualificação dessa produção, prestando assistência técnica aos produtores, desde a ordenha do leite, passando pelas boas práticas de fabricação até a comercialização do produto. Que produzem constantemente, né? A gente deve ter aí hoje mais de uns 300 produtores de queijo nos 9 municípios. Com a regulamentação, esses produtores eles vão poder comercializar com mais tranquilidade para a economia, né? E aí a gente vê a parte cultural também, é importantíssimo. Para a questão do turismo, né? Alguns produtores já estão abrindo as propriedades para serem visitadas. Então, assim, é uma riqueza que a gente não consegue mensurar, que representa para o Vale do Jequitinhonha. E chegou a hora gostosa do programa. Hoje a gente tem no prato um biscoitinho de canela, mas o diferencial é que ele não leva farinha de trigo. Então pega aí o passo a passo. Olá, sou Isabela Xavier, tenho 18 anos. Junto com a minha mãe temos um delivery de produtos saudáveis. Aprendi a cozinhar com a minha mãe e hoje quero te ensinar a fazer um biscoito de canela amanteigado que fica delicioso. Já vai preparando aí o cafezinho para poder comer com essa receita. Para fazer esse biscoitinho, a gente vai precisar de farinha de arroz, que já está aqui no recipiente. Vamos precisar de um pouquinho de farinha de amêndoas, polvilho doce, amido de milho, goma xantana, que é um espessante natural, um ovo, canela em pó, manteiga no ponto de pomada, que é quando ela fica em temperatura ambiente assim, não tá derretida e também não tá dura, não tá gelada. Então é desse jeito. E também açúcar demerara. Como vocês puderam ver, nessa receita a gente não vai utilizar o trigo, que geralmente é utilizado no preparo de biscoitos, bolos e, enfim, outros preparos também. A gente vai fazer esse mix de farinhas saudáveis aqui, adicionado com fibra da farinha de amêndoas. E aí a gente vai fazer o biscoitinho agora. Só misturar todos os ingredientes. Então vem comigo. Nesse recipiente aqui já tem a farinha de arroz. Vou adicionar o amido de milho. Vou colocar também o polvilho doce. A goma xantana. Para substituir o trigo, a gente precisa de várias farinhas, porque cada uma aqui tem um papel. Uma tem o papel de dar estrutura, a outra de fazer a receita ficar sequinha por fora, macia por dentro. Então, por isso a gente tem que fazer esse mix. Adicionei aqui a farinha de amêndoas também. E agora eu vou colocar a canela em pó. O açúcar demerara. Quem quiser pode fazer com adoçante xilitol ou outro tipo de adoçante também. Vou misturar isso aqui com as mãos mesmo, tô de luva. Fica desse jeito aqui. Aqui são todos os ingredientes secos. Vou colocar aqui no meio o ovo. E também a manteiga no ponto de pomada. Pode fazer com manteiga com sal ou sem sal também, o que você tiver aí na sua casa mesmo. Agora é só misturar tudo, bora colocar a mão na massa. Olha, a massa chegou nesse ponto aqui, que ela tá quebradiça, né? Ela já se juntou, todos os ingredientes foram incorporados, mas precisa de uma liga. Então eu vou colocar água. Você vai colocando aí aos poucos isso acontecer e misturando. Cuidado só para não passar do ponto, hein? Não ficar mole. Olha, e agora a massa ficou pronta.
ela não gruda nas mãos, tá bem maleável mesmo. E é hora de dar formato aos nossos biscoitinhos. Olha, a gente faz essa receita aqui de vários formatinhos diferentes. A gente faz no formato de coração, a gente faz formato de casinha, são moldes de inox, cortadores, viu? Esse aqui é de biscoitinho. Então você fica livre para fazer do jeito que você quiser o seu biscoito. Para quem não tiver nenhum tipo de cortador, pode fazer assim, olha. Deixa tudo assim, redondinho, faz uma bolinha. Dá uma achatada. Coloca aqui e vem com um garfo e fura. Aí agora eu já vou fazer de coração, porque eu amo coração. Lembrando que o meu tabuleiro, ele já foi untado com desmoldante. Se você não tiver o desmoldante na sua casa, você pode passar óleo, espalha o óleo aqui direitinho no tabuleiro e depois coloca a farinha de arroz ou amido, a farinha que você tiver em maior quantidade, que a gente tem usado na receita, viu? E agora eu vou colocar no forno que foi pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. Então bora colocar para assar. Prontinho, já coloquei aqui nesse recipiente pra gente poder comer o biscoitinho maravilhoso, amanteigado de canela. Tem vários formatos, né? Gente, isso aqui fica gostoso demais, muito crocante e é muito fácil de fazer, hein? Minas Rural está acabando, muito obrigada pela sua companhia. A gente se revê na semana que vem, mas você pode ver esta edição do programa e as outras também lá no nosso canal do YouTube. Então eu já te faço o convite, dá uma chegadinha lá, se curtir, aproveita, já se inscreve, curte, compartilha com os amigos e o mais importante, deixa um comentário que a gente gosta de saber a opinião de vocês. Tchau!